Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Após resolver o assunto com a espada de aço Otis, o Anshong deu um suspiro de alívio. Nos dias seguintes, ele concentrou seus esforços em procurar vestígios do velho imperador demoníaco enquanto continuava a visitar o distrito da Árvore Fantasma para a partida de xadrez. Por outro lado, o tio Li Lin agiu rapidamente no assunto que o Anshong lhe confiou. Como se estivesse com raiva das tentativas ousadas do pavilhão dos assassinos de assassinar o Anshong, em apenas 2 dias, as notícias chegaram às ruas. O exército imperial havia encontrado o ninho de uma organização assassina que parecia abrigar intenções maliciosas. Cada um deles foi morto no local, e os cadáveres encheram o pátio inteiro. Esse assunto causou uma grande tempestade na capital. Foi dito que muitos dos especialistas do exército imperial foram mobilizados, e 5 a 6 comandantes estavam envolvidos na operação. Muitas pessoas testemunharam a operação com seus próprios olhos, e todas elas disseram que provavelmente havia uma história de fundo para esse assunto. Mesmo assim, dada sua vestimenta, vestidos de preto e armados com armas secretas, sem dúvida, eles eram todos assassinos. Portanto, ninguém se manifestou por eles. Quando o Anshong ouviu sobre esse assunto, ele riu levemente. Ele escreveu uma carta para Miyazami Ayaka e jogou o assunto para o fundo da cabeça. Justo quando o Anshong vivia sua vida pacificamente, uma comoção acontecia nas profundezas do Palácio Real. A escuridão da noite pairava sobre o céu. Era um palácio abandonado em um local remoto do Palácio Real, mas naquele momento, estava brilhantemente iluminado por fileiras inteiras de lanternas penduradas nas árvores e no telhado. Membros do exército imperial lotavam o pátio do palácio e, com um único olhar, eles somavam centenas, talvez até 1000. Hoje foi um grande dia para os membros do exército imperial. Não havia uma única pessoa no exército imperial que não soubesse que este era o dia do leilão da segunda arma do ferreiro número 1 da Grande Tang. Como tal, muitos comandantes chegaram cedo e estavam esperando em antecipação pela revelação da arma. Após a batalha entre Zhao Fengxin e Huang Xiaotian, não havia uma única pessoa aqui que não soubesse sobre a nitidez, beleza e raridade da espada de aço Otis. Para eles, essa era uma grande oportunidade de aumentar sua própria força. Mais importante, esse item era exclusivo. Era único e impossível obtê-lo em qualquer outro lugar. Que outras armas poderiam ser mais adequadas do que a espada de aço Otis para complementar a posição do exército imperial? Finalmente esperei pelo dia da revelação da nova arma do jovem mestre. É uma arma que levou um mês inteiro para ser forjada. Eu realmente mal posso esperar para ver o que é. Se ao menos ele pudesse forjar mais disso. A primeira arma foi tomada pelo comandante Zhao. Imagino quem será o sortudo dessa vez. De fato. Se eu tivesse uma espada de aço Otis também. Por que ela tem que ser tão cara? O pátio do palácio estava movimentado. Todos sabiam que o Anshong havia confiado as vendas das armas de aço Otis ao seu tio, Li Lin, e naquele momento, não havia uma única pessoa no exército imperial que não conhecesse Li Lin. Está começando, está começando. De repente, uma comoção soou. Todos levantaram suas cabeças e viram as portas diante deles se abrirem. Uma luz brilhante saiu do interior da sala. Vestido com uma armadura pesada e com uma espada na cintura, Li Lin apareceu imponente diante da multidão. Em um instante, os agitados membros do exército imperial ficaram em silêncio abruptamente. Aqueles que desejam participar do leilão podem entrar agora com base na nota emitida anteriormente. Li Lin disse com autoridade. Imediatamente, um comandante do exército imperial passou a nota que o Anshong havia emitido para eles anteriormente e entrou na sala com um grande sorriso. Todos sabiam que a competição para este leilão seria intensa e que a arma de aço Otis não seria nada barata. Mais dinheiro. Quem diabos se importa com dinheiro? Contanto que pudessem comprar a espada que era capaz de cortar metal como lama, o que dinheiro significava? Além disso, como membros do exército imperial, eles não tinham muitos lugares para gastar dinheiro de qualquer maneira. Além disso, mesmo que eles se encontrassem em extrema necessidade de dinheiro no futuro, certamente não precisariam se preocupar em não conseguir vender esse tipo de arma de primeira linha? 20 a 30 comandantes do exército imperial entraram. Em seguida, aqueles que têm a ficha de madeira podem entrar. Li Lin continuou. Essa foi a iniciativa do próprio Li Lin. Embora o Anshong quisesse vender as qualificações de licitação lote por lote, Li Lin pensou que não havia necessidade disso. Estando no exército imperial, ele sabia o quão popular o aço Otis era. Não importa para onde ele fosse, todos falavam sobre o leilão no pavilhão Garrafa Azul e a batalha entre Zhao Fengxin e Huang Xiaotian. A arma de aço Otis, descrita como inquebrável e inimaginavelmente afiada, fez o sangue de todos ferver de paixão e o desejo de possuí-la arder. Estando no exército imperial, ele entendeu o quão forte era a sede por isso. Essa também foi a razão pela qual ele ousou criar tal sistema. É preciso saber que havia mais de 100.000 soldados no exército imperial.
No entanto, o Anshong só vendia uma única espada de aço Otis por mês. Seria surpreendente se eles não estivessem frenéticos com isso. Assim, Li Lin decidiu dividir o leilão em duas etapas por conta própria. O primeiro nível era o dos detentores das notas que o Anshong emitiu anteriormente. Esses detentores de notas tinham direito a um desconto de 10%. As fichas de madeira emitidas por Li Lin formavam o segundo nível, e esse nível possuía menos privilégios que o anterior. Aqueles que possuíam a ficha de madeira foram autorizados a participar do leilão, mas tiveram que pagar 10% adicionais sobre o preço leiloado. Cada ficha de madeira custava 200 taéis de ouro e se tornaria inútil após o leilão. Se alguém quisesse participar do próximo leilão, teria que comprar outra. Outros podem achar que era caro, mas Li Lin sentiu que já havia reduzido o preço ao mínimo. Dado que havia mais de 100 mil soldados no exército imperial, a falta de demanda era algo que ele não temia. Além disso, como aqueles que estavam dispostos a gastar várias dezenas de milhares de taéis de ouro para comprar uma espada de aço Otis poderiam hesitar por meros 200 taéis de ouro? Na visão de Li Lin, essa era a melhor maneira de leiloar a espada de aço Otis. Ao mesmo tempo, ele seria capaz de peneirar aqueles compradores insinceros por meio desse método. Quanto às notas que o Anshong emitiu, foi um desperdício enorme. No entanto, o assunto já estava resolvido, então não adiantava dizer nada sobre isso. Num instante, 70 a 80 comandantes do exército imperial avançaram. Com a venda das fichas de madeira, Li Lin já havia obtido um lucro de cerca de 15 mil. Para ganhar 15 mil taéis somente com a taxa de entrada de um leilão, ele seria um tolo se não fizesse isso. Em seguida, aqueles com o token de metal podem entrar. Li Lin disse. Esse era o nível mais baixo. Havia muitas pessoas interessadas e curiosas sobre a espada de aço Otis. Como esse era o caso, Li Lin pensou em lucrar com elas também. Afinal, quanto mais espectadores houvesse, mais fácil seria para a notícia se espalhar. Isso poderia ajudar a ampliar o número de compradores interessados no exército imperial. Assim, Li Lin escolheu implementar o sistema do token de aço também. Cada um desses tokens de aço custava apenas 10 taéis de ouro. Com estes, era dado o direito de assistir aos procedimentos do leilão. Mas é claro que eles não foram autorizados a dar lances. Ao mesmo tempo, eles também não receberam assentos. Apesar da falta de serviço, considerando que havia mais de 100 mil clientes em potencial por aí, Li Lin não estava nem um pouco preocupado. Num instante, várias centenas de membros do exército imperial atacaram. Este foi mais um lucro de alguns milhares de taéis de ouro. Só por montar este leilão, Li Lin já havia ganhado mais de 20 mil taéis de ouro. Depois disso, Li Lin retornou para a sala interna. Os palácios na cidade real eram extremamente vastos, residências da grandes clãs comuns não podiam nem começar a se comparar a eles. Bem na frente do salão, longe da multidão, estavam sentados 3 comandantes. Aquele que estava sentado no meio era Zhao Fenshin. O tempo passou rápido, e já fazia um mês que Zhao Fenshin se tornará marechal. Comparado a antes, a disposição de Zhao Fenshin parecia muito mais valente, imponente e autoritária. Li Lin entrou e fez uma leve reverência para Zhao Fenshin antes de caminhar até um enorme suporte de madeira com cerca de 3 metros de comprimento no centro do salão. Senhor Li, onde está a espada de aço Otis? Apresse-se e tire isso. Pare de fisgar nosso apetite. Na verdade, estamos todos ansiosos para vê-lo. Senhor Li, já faz um mês. Nós, irmãos, já estamos morrendo de ansiedade, então se apresse e mostre para nós. Todos na sala imploraram impacientemente. Eles não aguentavam mais esperar por isso. Senhor Li, certamente você não está brincando conosco. Alguns comandantes do exército imperial até expressaram seu claro descontentamento. Vocês estão todos tão ansiosos que não conseguem esperar nem mais um momento. Li Lin riu. Esse era o tipo de efeito que ele queria. Já que é esse o caso, não vou deixar vocês todos esperando. A segunda espada de aço Otis está bem aqui. Ao dizer essas palavras, Li Lin atingiu a plataforma de madeira diante dele. A plataforma de madeira imediatamente se partiu, e escondida na plataforma estava a arma. Estava em cima de uma mesa de metal preta do mesmo comprimento da arma. Num instante, o salão inteiro ficou em silêncio. Todos pensaram que Li Lin estava usando a plataforma de madeira para organizar o leilão. Ninguém pensou que haveria tal truque por trás da plataforma de madeira. Senhor Li, o que é isso? Um comandante do exército imperial se levantou enquanto apontava para a arma bizarra sobre a mesa de metal. Muitas pessoas pensaram que o novo trabalho de Yuan Shong seria uma espada, similar ao que ele criou antes. Mas, ao que parece, não foi esse o caso. Embora estivesse escondida dentro de uma bainha de madeira preta, eles conseguiam distinguir o formato da arma. Tinha apenas 2 dedos de espessura, mas tinha um comprimento de 200 centímetros. Além disso, a arma tinha uma curva elegante na lâmina.
Era muito diferente de qualquer outra arma que eles já tinham visto antes. Bem perguntado. Este é o primeiro sabre que meu sobrinho, o Anshong, forjou. Isso, por si só, aumenta a colecionabilidade deste sabre. Além disso, vejo que a maioria de vocês está surpreso com o comprimento dele. Isso mesmo, o design deste sabre é diferente da espada anterior, e o material usado para este sabre também é o dobro da espada. Além disso, este sabre é ainda mais afiado do que a espada de antes. Pegando emprestado as palavras do meu sobrinho, este sabre é feito para o abate. Assim, ele deu a este sabre o nome de Abismo da Morte. Nenhum daqueles no alcance deste sabre seria capaz de escapar da morte. Li Lin falou com compostura. Mesmo que estivesse enfrentando tantos comandantes do exército imperial, não havia o menor sinal de medo em seu rosto. Abismo da Morte. Todos ficaram impressionados. Só pelo nome em si, eles podiam sentir que era um produto de primeira linha com alta colecionabilidade. Mais importante, era o primeiro sabre forjado pelo ferreiro número 1 do mundo. Só isso por si só significava que ele poderia ser vendido a um preço muito alto no futuro. A viagem até aqui realmente vale a pena. Seu primeiro sabre. Este é realmente um objeto único. No salão, os comandantes do exército imperial tremiam de excitação. Não lhes faltava dinheiro, em vez disso, não encontraram nada que valesse a pena gastar seu dinheiro. Esse tipo de arma poderia ajudar a destacar sua posição nobre, aumentar sua força e também tinha valor de coleção. Esse era realmente o produto ideal para eles gastarem seu dinheiro. Li Lin, quanto vale esta arma? Bem perguntado. Li Lin sorriu. Seus olhos brilharam quando ele anunciou o preço inicial do leilão. O lance inicial para este Abismo da Morte é 80.000 taéis de ouro. Só há um sabre, e o lance mais alto vence. O leilão começa agora. As palavras de Li Lin causaram um grande alvoroço no salão. A excitação que eles haviam reprimido por um mês inteiro de repente veio à tona. 85.000. 88.000. 90.000. 100.000. 110.000. Em um breve momento, o preço da espada já havia subido além de 100.000, pegando até mesmo Li Lin de surpresa. Por 80.000 taéis de ouro, este sabre já era o dobro do preço da espada vendida anteriormente. Como tal, Li Lin pensou que a maioria hesitaria em dar lances. No entanto, pelo que parece, um mês de antecipação alimentou o desejo da multidão. Além disso, a ideia de ser exclusivo estimulou o interesse deles no leilão. 115.000. 118.000. 120.000. O lance ainda estava aumentando rapidamente, e aqueles espectadores não conseguiam deixar de se sentir emocionados com a visão. Não era todo dia que se via as vendas de um sabre valioso de primeira linha. Os sabres do lado de fora valiam apenas um máximo de 600 taéis de ouro. Somente no exército imperial era possível ver armas que valiam várias dezenas de milhares de taéis de ouro. Embora fosse caro, muitas pessoas interessadas começaram a se preparar para este leilão há mais de meio mês, algumas até mesmo mergulhando direto na ação após testemunhar a batalha entre o comandante Zhao e o comandante Huang. É muito emocionante! 120.000 taéis de ouro, isso é mais de 3 vezes o preço da espada anterior. Você não consegue dizer o quão valioso é esse sabre? Até o material usado é 2 vezes maior que o da espada anterior. Além disso, este é o primeiro sabre criado por um mestre. Mesmo que alguém escolha não empunhá-lo, seu preço definitivamente aumentará com o tempo, gerando um lucro imenso no futuro. Você viu isso? Esse é o comandante Jing. Até o comandante Jing está aqui. Ele é de um verdadeiro clã de prestígio com grande afluência e uma longa história. O clã Jing já é um dos principais clãs desde a dinastia Sui, não é algo que outros clãs de fora podem igualar. De fato. Embora o clã Jing tenha mantido um perfil baixo, fazendo com que seja menos conhecido do que os outros clãs por aí, ele é, no termo mais verdadeiro, um gigante. 120.000 taéis de ouro não significam nada para um clã desse nível. É verdade. O clã Bai também. Se bem me lembro, esta parece ser a 6ª geração de comandantes do exército imperial? Não há como eles deixarem esta oportunidade passar. E pensar que a demanda pela espada de aço Ot seria tão grande. No fundo do salão, os rostos dos espectadores estavam vermelhos de agitação, e eles pareciam ainda mais animados do que os envolvidos no leilão. Assistir a tal agitação com apenas 10 taéis de ouro era realmente um negócio digno. Quem no exército imperial se importaria com 10 meros taéis de ouro? 139.000. 140.000. 141.000. 142.000. 142.500. Havia um limite para o preço de cada arma. Quando o preço chegou a 140.000 ou mais, o incremento começou a desacelerar.
Claramente, a multidão pensava que o verdadeiro valor desta arma era em torno de 150 mil taels de ouro, ou, no mínimo, não ultrapassava esse valor. Nada mal. Sentado atrás de Li Lin, Ao Fengchen assentiu levemente. Esse preço já estava muito além de suas expectativas. Parecia que a popularidade da espada de aço Otis era realmente imensa no exército imperial. Ao ver essa visão, Li Lin não conseguiu evitar rir. Esse preço pode parecer decente, mas Yuan Shong havia explicado a ele sobre a singularidade desse sabre. Infundido nele havia uma tecnologia totalmente nova e avançada, e ele havia passado por um processo de refinamento adicional em comparação à espada vendida anteriormente. Naquela época, os sentidos aguçados de Li Lin lhe disseram que isso poderia servir de ímpeto para aumentar ainda mais o preço. Pessoal, falando nisso, ainda não mostrei a arma para todos vocês. Então, permitam-me apresentá-la a todos vocês. Li Lin de repente agarrou o cabo do sabre e puxou-o levemente. Um som nítido que lembrava o chamado de um dragão poderoso penetrou nos corações dos espectadores. Então, um brilho frio semelhante à dança de um brilhou no teto do salão. Em um instante, a luz em toda a sala diminuiu, como se seu brilho tivesse sido roubado. O coração de todos parou abruptamente naquele instante. O que Li Lin agarrou em sua mão foi um sabre longo de design único. Tinha 200 centímetros de comprimento e, do punho até a ponta, tinha precisamente 2 dedos de largura. O leve arco do sabre trouxe uma estética encantadora a ele. O que os deixou sem fôlego foi o padrão encantador do rio fluindo e das nuvens fugazes na superfície de sua lâmina. Ninguém diria uma palavra se alguém alegasse que havia atingido o ápice da beleza. No entanto, ao mesmo tempo, exalava uma aura de insensibilidade, e parecia que escaparia das garras de Li Lin a qualquer momento para derrubá-los. Uma aura fria e selvagem atingiu os corações da multidão. Em um instante, o movimentado salão ficou completamente silencioso. Zhao Fengchen estava no meio de levar uma xícara de chá aos lábios quando viu o sabre, e congelou. Devido à falta de tempo, ele não teve a chance de ver o sabre quando Li Lin o trouxe pela primeira vez. Ele pensou que, como as duas eram armas de aço Otis, a única diferença seria em seus exteriores. No entanto, neste momento, Zhao Fengchen percebeu que o sabre na mão de Li Lin era muito diferente de sua espada. E não foi só uma questão de design. Ao ver que ele tinha conseguido prender a atenção de todo o salão, Li Lin assentiu satisfeito. Segurando a lâmina apenas com a mão direita, Li Lin fez um leve corte vertical. Seu movimento não foi grande, mas os efeitos que esse corte trouxe foram surpreendentes. A temperatura no salão caiu abruptamente. Originário de onde Li Lin estava, um vento enorme soprou de repente. A corrente de ar pacífica na sala se tornou caótica com um leve puxão do pulso de Li Lin. O ar parecia ter sido cortado em inúmeros pedaços, e até mesmo os detritos de madeira ao redor da mesa de metal preto começaram a voar no ar, girando em um movimento circular, como se fossem varridos por um vórtice. Os dois comandantes ao lado de Zhao Fengchen, que assistiam todo o espetáculo com indiferença, de repente estreitaram os olhos e seus rostos mudaram de repente. Extremamente afiado. O cultivo de Li Lin era muito superior ao de Yuan Shong, causando comoção devido ao seu corte vertical que era muito maior que o de Yuan Shong. Todos na sala eram especialistas, e com um olhar, eles podiam dizer que a espada tinha sido afiada até as extremidades. Nem mesmo a espada de Zhao Fengchen poderia começar a se comparar a ela. Minhas roupas! Um dos membros do exército imperial que comparecia ao leilão exclamou de repente. Abaixando a cabeça, ele olhou para a camiseta, que estava levemente exposta para fora de sua armadura, em choque. Sem saber, sua camiseta foi rasgada pelo vento gerado pelo sabre de Li Lin. Todos imediatamente se viraram para olhar para o sabre longo mais uma vez, mas com uma expressão muito diferente dessa vez. Este sabre era muito afiado. Com esse tipo de sabre, desafiar um oponente um pouco mais forte não seria problema algum. Diante de uma arma tão poderosa, os movimentos do oponente seriam restritos, deixando-o incapaz de exercer sua força total. 150 mil. Senhor Li, eu vou pegar esse sabre. Alguém de repente levantou a mão e gritou. 160 mil. Eu o quero. 180 mil. 190 mil. Recuperando-se do choque, a multidão imediatamente entrou em frenesi. Este sabre havia alcançado um nível inconcebível de qualidade, tornando-se uma arma ideal de matança. Verdadeiramente, ele fazia jus ao seu nome, Abismo da Morte. Mais importante, só estava disponível aqui. 200 mil. Outra voz gritou. Ótimo! O rosto de Li Lin estava vermelho, e ele cerrou os punhos firmemente em agitação. A razão pela qual ele não sacou a lâmina antes foi para aumentar o hype do leilão quando as coisas estavam começando a esfriar, e os efeitos não o decepcionaram. Espere um momento! De repente, um rugido frio soou. Essa voz era extremamente brilhante e carregava consigo um poder imenso, fazendo até o teto do palácio tremer levemente.
O rugido repentino fez o salão mergulhar em silêncio. Inúmeros olhares dispararam na direção da voz, e espanto apareceu nos rostos de muitos. Senhor Huang! Senhor Huang! General Huang! O medo marcava os rostos de alguns membros do exército imperial sentados na frente, e alguns deles até se levantaram e se curvaram respeitosamente. Huang Xiaotian! O que você está fazendo? Zhao Fengxin estava sentado silenciosamente na frente do salão. No entanto, ao ver o intruso, seu rosto imediatamente ficou frio. Ele se levantou, e uma aura poderosa jorrou como uma enorme torrente. A temperatura no salão caiu e a atmosfera de repente ficou tensa. No meio do grupo que tinha acabado de entrar, havia um homem musculoso, barbudo e bronzeado. Ele era o arqui-inimigo de Zhao Fengxin, Huang Xiaotian. A briga pelo assento de marechal fez com que o relacionamento de Zhao Fengxin e Huang Xiaotian se tornasse hostil, e após a seleção, o relacionamento deles piorou ainda mais. Ninguém poderia imaginar que Huang Xiaotian apareceria aqui. Em um instante, o salão inteiro ficou em silêncio. Todos prenderam a respiração, sem ousar falar uma palavra. A atmosfera pesada esmagou todos no salão. Por que não posso vir? Este palácio pertence a vocês? Além disso, não foram vocês que me convidaram para cá. Huang Xiaotian possuía grandes olhos ameaçadores, e sua barba preta cheia no rosto o fazia parecer grosseiro. Além disso, ele falava alto. Suas características davam aos outros a impressão de que ele era uma pessoa irracional. Enquanto ele dizia essas palavras, ele girou o pulso e uma ficha de metal apareceu entre seus dedos. Ao ver o token de metal, a aparência de Zhao Fengxin imediatamente ficou horrível. Ele olhou rapidamente para Li Lin. Não fui eu também não sei sobre isso. A reviravolta veio muito abruptamente, e a aparência de Li Lin não era melhor do que a de Zhao Fengxin. O relacionamento entre Zhao Fengxin e Huang Xiaotian era como fogo e água, e antes de Zhao Fengxin, Huang Xiaotian era um assunto tabu. A outra parte estava claramente ali para causar estragos e envergonhá-lo. O token de metal na mão de Huang Xiaotian não foi emitido por Li Lin. Ele já estava no mesmo barco que Zhao Fengxin. Além disso, esse leilão foi organizado por ele. Como ele pôde ser tão tolo a ponto de destruir seu próprio leilão? Vendo Li Lin balançar a cabeça, Zhao Fengxin respirou fundo, e sua aparência aliviou um pouco. Pensando nisso agora, não foi difícil para Huang Xiaotian obter o token de metal. Afinal, o número de seguidores que a outra parte tinha não empalidecia para ele de forma alguma. Huang Xiaotian, o que você pretende fazer? Este não é seu acampamento. General Huang, não faça nada precipitado. Dê uma boa olhada aqui. Embora este leilão seja organizado pelo Sr. Zhao e Li Lin, os compradores são nossos irmãos. Se você ousar causar estragos aqui, é equivalente a ir contra todos nós. Os dois comandantes sentados ao lado de Zhao Fengxin também se levantaram. Embora Zhao Fengxin tivesse vencido a seleção de marechal, a influência de Huang Xiaotian ainda era imensa. Apesar de seu fracasso, ele ainda conseguiu o assento de vice-marechal. Assim, ninguém ousou ir muito longe. É exatamente pelo bem dos nossos irmãos que estou aqui hoje. Não posso simplesmente ficar sentado de braços cruzados e assistir vocês, canalhas, roubarem o dinheiro dos nossos irmãos. Com uma expressão fria como gelo, Huang Xiaotian berrou rudemente. Enquanto falava, ele andou direto para o centro do salão. Seu nome é Li Lin. Caminhando até Li Lin, Huang Xiaotian estreitou os olhos. Palavras frias saíram de seus lábios desdenhosos, e ele nem tentou esconder a ameaça em seu tom. Você certamente tem bons olhos para seguir Zhao Fengxin. Espero que você conquiste grandes feitos no exército imperial. Huang Xiaotian, como você ousa? Batendo na mesa, Zhao Fengxin ficou furioso. Por outro lado, ameaçado por Huang Xiaotian, a pele de Li Lin também estava horrível. Embora sua posição no exército imperial tenha aumentado muito devido à espada de aço Hot de Yuan Shong, ele ainda não era páreo para figuras do nível de Huang Xiaotian e Zhao Fengxin. Independentemente de ser Huang Xiaotian ou Zhao Fengxin, eles possuíam vastas conexões e apoio poderoso. Li Lin uma vez investigou secretamente, e suas investigações o levaram involuntariamente às profundezas do Palácio Real. O medo atingiu, e ele não ousou cavar mais fundo. Uma guerra de facções dessa magnitude não era motivo de brincadeira. Entre suas lutas, Li Lin sabia que ele era apenas um pequeno camarão. Se não fosse pelo leve apoio que ele possuía como genro do clã Wan, mesmo que ele tivesse ganho mérito ao apresentar a espada de aço Ox para Zhao Fengxin anteriormente, a influência assustadora de Huang Xiaotian ainda seria mais do que suficiente para reduzi-lo a pó. Senhor Huang, isso não é o dragão Miragem. Há muitos irmãos assistindo aqui. Por favor, mostre um pouco de respeito próprio. Nesse momento, Li Lin falou de repente. Suas palavras imediatamente causaram uma onda de choque na multidão, e até mesmo Zhao Fengxin ficou surpreso. Li Lin, como você ousa falar comigo desse jeito?
Huang Xiaotian olhou friamente para Li Lin. Ele não esperava que um mero comandante de portão como Li Lin ousaria criticá-lo diante de tantas pessoas. Senhor Huang, vou me repetir. Este não é o dragão Miragem, e se Sr. Huang pretende causar problemas, terei que pedir para você ir embora. Enfrentando destemidamente o olhar feroz de Huang Xiaotian, Li Lin repetiu suas palavras. No salão, os dois comandantes ao lado de Zhao Fenshen se levantaram para persuadir Li Lin a renunciar. Fazer de Huang Xiaotian um inimigo não foi uma decisão sábia. No entanto, Zhao Fenshen apertou sua mão e os deteve. Zhao Fenshen ainda não havia se recuperado da surpresa, e ele olhou profundamente para Li Lin. Muitos pensamentos passaram por sua cabeça. Ele havia investigado o passado de Li Lin, e ele podia dizer muitas coisas a partir disso. Havia uma falha fundamental na personalidade de Li Lin, covardia. O fato de ele ter permanecido como comandante de seção nos Portões Norte por mais de uma década falou muito. Assim, Zhao Fenshen não tinha muitas expectativas de Li Lin. Ele sentiu que promovê-lo a um dos comandantes de nível inferior deveria ser mais do que suficiente para retribuir o favor. No entanto, esse covarde Li Lin realmente ousou responder Huang Xiaotian diante de tantas pessoas. Isso estava além de sua imaginação. Olhando para Li Lin, Zhao Fenshen de repente notou algumas mudanças nele. Parece que ele está realmente diferente de antes. Os olhos de Zhao Fenshen se arregalaram e novos pensamentos sobre Li Lin surgiram abruptamente em sua cabeça. Como um pequeno comandante como você ousa me responder? Os olhos de Huang Xiaotian eram frios como a geada do inverno. Se olhares pudessem matar, Li Lin teria morrido inúmeras vezes naquela época. Huang Xiaotian nunca se conteve contra aqueles que ousaram ofendê-lo em seu rosto. No entanto, Huang Xiaotian não fez nenhum movimento no final. Você é só um lixo que subiu nesse assento por causa de uma mulher. Vou deixar você ir embora por conta do Duque Gil. Como um relâmpago, as mãos de Huang Xiaotian rapidamente dispararam em direção ao abismo da morte nas mãos de Li Lin e o agarraram. Antes que Li Lin pudesse reagir, ele já foi jogado para trás por uma força enorme. Ele cambaleou muitos passos para trás antes de conseguir se firmar. O rosto de Li Lin ficou completamente vermelho. Mesmo dentro do exército imperial, Li Lin poderia ser considerado um especialista. No entanto, ele ainda estava longe de se igualar àqueles do calibre de Huang Xiaotian. Embora Huang Xiaotian tenha perdido para Zhao Fenshen no final, ele ainda se tornou o especialista número 1 abaixo dos 3 grandes marechais do exército imperial. Como Li Lin poderia ser páreo para ele? Irmãos, não estou aqui para resolver meu rancor particular. A razão pela qual estou aqui é porque não posso tolerar esses sujeitos enganando o dinheiro dos nossos irmãos. Com apenas alguns movimentos simples, Huang Xiaotian roubou o abismo da morte da mão de Li Lin facilmente. Agarrando o punho com a mão direita, ele lentamente o girou ao redor do salão. Um brilho frio atravessou o ar, fazendo a multidão se sentir tonta. No entanto, Huang Xiaotian olhou para o abismo da morte com desdém, como se esta não fosse uma espada preciosa, mas um pedaço de metal sem valor. Huang Xiaotian, o que você pretende fazer? Zhao Fenshen disse friamente. Eu já não falei das minhas intenções? Não suporto vocês todos enganando nossos irmãos, então vim expor todos vocês. Huang Xiaotian se virou para olhar para Zhao Fenshen e zombou friamente. Uma grande disposição o envolveu, capturando a atenção de todos. Quanto mais resistente a arma, mais fácil ela quebra. Zhao Fenshen e Li Lin, vocês dois certamente devem saber essa lógica. Qualquer arma com mais de 1 metro quebrará facilmente, e ainda mais quanto mais longa for. Essa é a razão pela qual muito poucos ferreiros criam espadas com mais de 1 metro. Até mesmo 4x é uma raridade no mercado. No entanto, o que há com essa arma de 2 metros? Vocês acham que todo mundo é tolo? Huang Xiaotian gritou alto, e uma grande comoção irrompeu no salão. Todos aqui vieram pelo nome do Aço Ox. Dado que Zhao Fenshen estava aqui, e não fazia muito tempo desde que a arma foi revelada, nenhum deles realmente considerou esse problema. Assim que Huang Xiaotian levantou esse problema, todos chegaram a uma conclusão. De fato, quanto mais resistente a arma era, mais fácil ela quebrava. Mesmo que a multidão aqui não soubesse muito sobre forja de espadas, isso era senso comum. Essa também era a razão pela qual ninguém forjava armas maiores que 2 metros nas planícies centrais, com exceção de lanças, alabardas e outras desse tipo. No entanto, esse tipo de arma era projetado principalmente para o campo de batalha e não era realmente valioso. Havia muitas dessas armas no arsenal militar da Grande Tang. Se uma quebrasse, eles poderiam simplesmente pegar outra. No entanto, espadas e sabres eram diferentes. Ninguém queria comprar espadas ou sabres que pudessem quebrar facilmente. As palavras do Sr. Huang fazem sentido. De fato, este sabre é um pouco longo demais. Os comandantes do exército imperial concordaram com a cabeça.
Inicialmente, eles ficaram descontentes com a aparição abrupta de Huang Xiaotian, pensando que ele estava ali para se vingar de Zhao Fengchen. Mas naquele momento, eles de repente sentiram que suas palavras eram lógicas. Erguendo o abismo da morte bem alto no ar para que todos pudessem ter uma boa visão, Huang Xiaotian observou a expressão da multidão e sorriu friamente. Por outro lado, os rostos de Zhao Fengchen e Li Lin escureceram. Como a espada de aço Odd de Yuan Shong desempenhou um papel fundamental na derrota de Huang Xiaotian e na transformação de Zhao Fengchen no novo marechal, ele inconscientemente confiou em Li Lin e Yuan Shong. Por outro lado, Li Lin confiava plenamente em Yuan Shong porque este era seu sobrinho. Assim, ambos, sem saber, negligenciaram a falha fundamental de um sabre longo. Ao ouvir as palavras de Huang Xiaotian, eles de repente perceberam o problema com ele também. Uma espada resistente ser quebradiça era senso comum, Huang Xiaotian não estava sendo completamente racional. Li Lin. O primeiro pensamento de Zhao Fengchen foi questionar Li Lin sobre isso, mas assim que esse pensamento surgiu em sua cabeça, ele imediatamente se conteve. Era tarde demais para perguntar sobre isso, especialmente diante de uma multidão tão grande. Além disso, se algo estivesse errado com a espada, diante de uma multidão tão grande sob a interferência de Huang Xiaotian, sua reputação cairia imediatamente no esquecimento. Ousar enganar tantos de seus irmãos assim. Eles perderiam seu lugar em todo o exército imperial. Quando esse pensamento surgiu em suas mentes, os rostos da dupla ficaram sérios. Mas naquele momento, eles não tinham como recuar. Chong'e, você não deve estragar tudo agora. O coração de Li Lin estava quase saindo do peito. Ele não teve tempo para planejar como poderia obter o abismo da morte de volta de Huang Xiaotian. Parado no centro do salão, ele podia sentir as intenções por trás dos olhares ao redor dele lentamente se tornando hostis. A outra parte era seu sobrinho. Mesmo que Li Lin fosse morto, ele não conseguiria dizer uma palavra sequer. Irmãos, a fiação não é tudo o que há em uma arma. Esta arma pode parecer elegante na superfície, mas a verdade é que ela não passa de um pedaço de metal sem valor. Hoje, vou deixar que todos vocês vejam por si mesmos o que este abismo da morte que eles chamam realmente é, para que todos vocês possam julgar se vale a pena gastar sua fortuna nele. Enquanto Huang Xiaotian falava essas palavras, ele levantou o abismo da morte com uma mão e gentilmente dobrou o indicador da outra mão. Então, rápido como um raio, ele lançou direto na ponta no terceiro quarto do punho. O som do vento e do relâmpago rugiu, e um poder dourado brilhante como se um cometa explodisse repentinamente do dedo de Huang Xiaotian. Embora esse poder tenha sido forjado usando a energia de origem, ele era tão resiliente quanto a adamantina. Dedo de tempestade adamantina. Esta era uma das técnicas definitivas que Huang Xiaotian possuía. Esta técnica concentrava toda a força de alguém em um único dedo, tornando-a tão poderosa quanto o indestrutível adamantino. Com apenas este dedo, Huang Xiaotian era capaz de rivalizar com oponentes armados em combate, mesmo com as mãos vazias, independentemente do tipo de arma poderosa que eles estivessem empunhando. Na verdade, Huang Xiaotian tinha um recorde de quebrar mais de 100 lâminas de primeira qualidade. Naquela época, quando Huang Xiaotian estava em uma missão, ele viu um penhasco Zhuangvu com vários metros de altura ao passar por uma montanha imponente. O penhasco inteiro era na verdade um pedaço inteiro de rocha Zhuangvu incrustado na montanha. O companheiro de Huang Xiaotian o desafiou brincando a deixar palavras na rocha Zhuangvu com seu dedo de tempestade adamantina. Com um leve sorriso, Huang Xiaotian caminhou até o penhasco, e com apenas um mero movimento, rachaduras semelhantes a teias de aranha começaram a aparecer na rocha, e em pouco tempo, a rocha inteira desmoronou em inúmeros fragmentos. Este incidente se tornou extremamente famoso entre o exército imperial. Mesmo algumas décadas depois, quando as pessoas falavam de Huang Xiaotian, elas ainda traziam este incidente à tona. Muito poucas armas poderiam resistir ao dedo de tempestade adamantina de Huang Xiaotian. No mínimo, era improvável que este sabre longo sobrevivesse ao seu ataque. Espere um momento! Zhao Fengchen disse apressadamente em uma tentativa de pará-lo, mas já era tarde demais. O som de uma tempestade encheu o salão inteiro, e naquele momento, parecia que inúmeros relâmpagos estavam riscando o salão. Por um instante, o tempo pareceu ter parado. Um grande vento soprou, e poderosas correntes de ar acompanharam o dedo de Huang Xiaotian enquanto ele voava direto para o abismo da morte. Conforme o dedo de Huang Xiaotian se aproximava do sabre, o coração de todos subiu lentamente até a garganta. A atmosfera estava extremamente tensa. Todos sabiam que o dedo de Huang Xiaotian era capaz de quebrar até penhascos, então não podia ser medido por padrões normais. Além disso, esse movimento exercia sua força total. Ninguém sabia se o abismo da morte seria capaz de resistir a esse golpe ou não. Finalmente, o dedo de Huang Xiaotian atingiu o sabre no ponto do terceiro quarto da lâmina. O salão tremeu violentamente, como se um cometa sem forma tivesse atingido o palácio. Ao mesmo tempo, a lâmina do sabre tremeu furiosamente, e o som do tilintar do sabre encheu o salão inteiro.
No entanto, no momento seguinte, todos ficaram estupefatos. Apesar do ataque com força total do dedo adamantino da tempestade de Huang Xiaotian, o sabre de aço Otis não foi danificado. Como isso é possível? Naquele momento, ninguém ficou mais chocado com Huang Xiaotian. O dedo de tempestade adamantina possuía uma força incomparável, e com essa técnica, ele havia quebrado inúmeras armas poderosas. Quase não havia armas que pudessem resistir ao seu poder. Além disso, esse sabre tinha, o que o tornava excepcionalmente propenso a quebrar. Contanto que ele acertasse essa arma em seu ponto de terceiro quarto, ela deveria ter se quebrado em incontáveis fragmentos. Deveria ser impossível que uma arma com e que pudesse sobreviver a esse ataque existisse. Impossível! Rapidamente e com força, Huang Xiaotian apontou o dedo para ele mais uma vez. O chão tremeu, mas o abismo da morte de Sete Shilong na mão de Huang Xiaotian ainda permaneceu completamente intacto. Naquele instante, o rosto de Huang Xiaotian empalideceu. Assim que Huang Xiaotian puxou o dedo para se preparar para um terceiro movimento, Ao Fenshin finalmente chegou ao limite de sua tolerância. Huang Xiaotian, é melhor você parar com isso agora mesmo. Zhao Fenshin berrou. Se você não parar agora, não me culpe por ficar desagradável. Com a mão direita na espada de aço Otis na cintura esquerda, Ao Fenshin mostrou a disposição de um marechal e olhou para Huang Xiaotian com autoridade. Assim como Li Lin havia dito, este não era o dragão Miragem, o território de Huang Xiaotian. Se a outra parte continuasse agindo tão audaciosamente, então ele não deveria culpá-lo por ficar desagradável. Vice-marechal Huang, eu sabia. Você está aqui para causar estragos. Você está tentando usar esse assunto para se vingar de nós. Li Lin caiu na gargalhada, mas por dentro, ele deu um grande suspiro de alívio. O assunto de agora quase o assustou para fora de seu juízo. Se ele quebrasse sob o ataque de Huang Xiaotian, então ele poderia deixar o exército imperial neste exato instante. Nem mesmo Zhao Fenshin o perdoaria. Chong'er, muito bem. Neste momento, Li Lin se sentiu tão eufórico que não conseguiu evitar rir de coração. Seu sobrinho realmente o deixou orgulhoso desta vez. Li Lin tinha certeza de que depois desse assunto com Huang Xiaotian, sua posição no exército imperial certamente aumentaria exponencialmente. Ao mesmo tempo, a arma de aço Otis também se tornaria ainda mais famosa. Os comandantes do exército imperial que bateriam nas portas do clã Yuan para implorar por espadas seriam muito maiores e muito mais formidáveis do que antes. Ele já conseguia ver o futuro brilhante à sua frente. Fim dos capítulos do 141 ao 143. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!